é digno de louvor. Não há outro que se compare a Ele. Oh Pai, nós te adoramos essa noite, Deus, nós te exaltamos. Ah, Deus, passeia, Senhor, através da adoração. Oh, Rabaxeire, Marabás. Diga assim, ó. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez Isso. Se você é filho, então diga: os filhos já. Isso, chega a sua voz, diga. Somos dois. Encontro disposto a queimar. Se você pode, aumente o volume da sua voz e diga bem forte: e todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te, diga bem forte, que teu é o reino pra sempre. Teu é o domínio, que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Levante suas mãos e vamos declarar: só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu. Todos os versos, todos! E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes que só quero, diga bem forte isso, que teu é o pra sempre, teu é o domínio. Que teu é o reino, a glória, e teu é o domínio e o poder. Amém.
Declare, meu irmão, só tu és santo, não há outro. E não há outro como tu. Levante suas mãos em nome de Jesus e diga: Santo. Diga bem forte que Ele é. Declara, igreja, só tu és, não há outro. E não há outro como. Quantos creem no poder de Deus? Levante as mãos. Quantos creem que não há outro igual ao Senhor? Quantos creem nisso? Estava eu numa praia, e ali tinha algumas montanhas, e não tem como você não olhar e não admirar. E de repente me veio uma coisa tão incrível, tão boa para mim, uma certeza que nos faz descansar. Porque começou a ventar muito e o mar começou a vir mais para frente, e o vento bem forte, e eu comecei a olhar e eu falei, meu, o dono desse vento, o dono de tudo que eu estava ali ao redor, Rosana, das montanhas, daquele vento que estava batendo em mim, o dono de tudo isso, Ele é o meu Pai. Ele me chama de filho. Os ventos que estavam batendo em mim, as montanhas lindas que estavam me cercando, não tem maior importância do que eu para o Senhor. Você consegue entender isso? Ele me chama de filho. Ele é o meu Pai. Aí sabe quando te dá uma tranquilidade a ponto de saber, peraí um pouquinho, se o meu Pai, Ele é o dono dos ventos, Ele é o dono do mar, como os discípulos falaram, quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Se Ele é o meu Pai, então espera aí um pouquinho, eu tudo posso, porque Ele me fortalece. Vocês estão entendendo isso? Levante suas mãos aí em nome de Jesus. Nós não adoramos a um Deus santo de mentirinha, a um Deus santo inventado por mãos humanas, a um Deus que foi feito por mãos humanas. Nós adoramos a um Deus vivo. Nós adoramos a um Deus que não foi criado, Ele criou. Será que você pode dar glória a Deus essa noite? Será que você consegue tirar dos seus lábios uma adoração ao Senhor? Porque Ele vive. E se Ele vive, você também vive. Levante suas mãos em nome de Jesus e vamos todos dizer, diga assim, ó, só tu és santo. Isso, solte a voz, declare que Ele é santo. Só tu és, não há outro, não. Vamos falar assim, ó, todos os versos, ó. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes que diga bem forte que teu é o pra sempre, teu é o domínio, que teu
coral bem bonito. Todos digam: só tu és santo. Bem forte, não há. Aleluia, nada se compara a ti, Senhor. Nada, nada, tu és o Deus vivo. Sopra, Senhor, sobre nós. Cada dia mais o vento do Senhor, e cada dia mais a certeza de que nós somos filhos, de que o Senhor é poderoso, de que não há outro igual ao Senhor. Ora balabarabaxere, mandarabalabashere, carabalabassore, balabassore, levante suas mãos se você deseja e diga: sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, sopra em nós, Espírito, te estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor libera. Ele está aqui, diga! Estás aqui, no trono de louvor, tua presença me curou. Pega suas mãos, igreja, declare: sopra em nós, Espírito, te queremos. Sopra, sopra em nós, Espírito, te sopra em nós, sopra em nós, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, sopra levante suas mãos em nome de Jesus. Os céus abram, Senhor, que possamos chegar e viver, Senhor, em nome de Jesus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Diga isso, diga. Que se abram os céus, o teu reino
nós queremos esse reino sobre essa terra. Em nome de Jesus, que se abra os céus, o teu reino vem, nossa reis no nosso Deus. que se abra os céus. O teu reino vem, nossa festa no nosso Chegou a hora, pega sua voz, meu irmão, e declare que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. a nossa fé. Que os céus fechados se... Declare, declare. Teu reino venha mover. Hey! A nossa que os céus fechados. Se você crê, em nome de Jesus, aplauda o Senhor bem forte, aplauda Ele é digno. Aplauda, 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 Ele é digno de glórias. Oh, aleluia, 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 aleluia. Erga as tuas mãos, o Senhor está aqui. Com muita alegria eu gostaria que você falasse da glória desse Deus essa noite. Diga assim, ó. Tu que és o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje, pra sempre. Tu que és o primeiro, ontem, hoje. Pega a sua voz e diga o que Ele é para você. Santo Deus. Diga, diga. Meu rei, minha. Pega a sua voz, meu irmão, minha irmã. Diga bem forte, ao me aprou do trono da graça. Veja o que tem lá nesse momento. Entenda, o misericórdias tens. Vamos declarar mais uma vez, todos juntos. Tu que és o primeiro, tu que és o primeiro, Tu que és o mesmo, ontem, hoje, pra sempre há de ser. tu que és o primeiro, Tu que és o mesmo, ontem, hoje, pra sempre há de ser. diga o Deus.
diga meu rei, meu rei. Eu dou minha canção. Se aproxime dele, e ao me aproximar, me sei, igreja, pega sua voz e adora o Senhor. Amém, ao que se aceita no trono. Amém, teu reino nunca terá fim. Amém, sua Vontade é pra sempre. digno é o Senhor. Diga assim, ó. E o meu coração só deseja aqui aos teus pés. Encontrei o meu lugar. Diga, e o meu coração? E o meu coração só deseja te adorar. Aqui aos teus pés. Amém. Todos declaremos o som. Amém. Ao que Se assenta no trono. amém. Amém. Sua Vontade é pra sempre. digno é. Só as vozes, declare isso. Todos juntos, diga amém. Amém. Ao que se assenta no trono. Amém. Seu reino nunca terá fim. Amém. Sua bondade é Pra sempre. digno é o Senhor. Nós te louvamos, nós te adoramos, Pai. Tu és digno. Que assim seja, Senhor, todo poder a ti, toda adoração ao Senhor. Se você pode, aplaudir o Senhor Jesus. Aleluias, glória a Deus. É muito bom estarmos na casa do Pai, não é? Que presença gloriosa do Senhor. O Senhor habita no meio dos louvores, não é? Se você puder, dá um glória a Deus. Glória a Deus, glorifique ao Senhor, porque Ele é bom. A palavra diz, provai e vei como o Senhor é bom. Amém? Aleluias. Queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro do Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus,
Nós vamos ler o capítulo 6, o versículo 22 ao 24. Aleluias. Amém? Todos encontraram? Mateus capítulo 6, versículo 22 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amém? Queria que aquelas que estivessem sentadas pudessem levantar. Nós, como fazemos a leitura da palavra do Senhor, é uma palavra santa, né? Então nós fazemos isso como uma reverência ao Rei dos Reis. Queria que você curvasse a sua cabeça, nós vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua gloriosa presença. Senhor, obrigada, Pai, porque no meio dos louvores o Senhor habita. Nessa noite, Senhor querido, nós queremos ouvir somente a sua voz. Senhor, como um instrumento nas tuas mãos eu me coloco e me exponho diante do Senhor, para que o Senhor me use como um canal, Senhor, de bênção para o teu povo. Senhor, a tua palavra foi lida e ela é santa, viva e poderosa para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou sequer imaginamos. Que nessa noite, Senhor querido, o teu propósito e o teu querer se cumpra em nossas vidas. Senhor querido, que os nossos olhos sejam abertos, que os nossos ouvidos sejam sensíveis à voz do teu Espírito Santo. Senhor, leva cativo a nossa mente. Pai, em nome de Jesus, toda a preocupação, toda a ansiedade nós colocamos diante do Senhor. Pedimos que o Senhor aquiete a nossa alma, para que o nosso espírito nesta noite possa ser ministrado pela tua palavra e que possamos sair deste lugar, da tua casa e da tua presença de uma forma diferente nessa noite. Faz em nós, Senhor, o que apraz o teu coração. Muda, Senhor, muda a nossa rota, muda o nosso pensamento, Senhor querido, nesta noite, em nome de Jesus, e glorifica o teu nome. Em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, irmãos. Todos estão bem? Amém? Todos estão felizes? Mesmo em meio à guerra, em meio à luta, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Nesse dia eu também enfrentei lutas e estou aqui porque o Senhor é bom e Ele nos sustenta em meio às nossas aflições, em meio às nossas dores. Porque Jesus diz: ei, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu já venci. Amém? Então nós somos mais do que vencedores. Então hoje mais um dia da nossa campanha. Para aqueles que não sabem, que estão nos visitando, né? Nós estamos na campanha de Neemias, reconstruindo as muralhas. E hoje é mais um dia que o Senhor vai falar conosco poderosamente a respeito de reconstruir. Mas veja só, para que a gente possa reconstruir, há um processo nisso. Isso chama-se uma desconstrução. Olha o que Jesus disse quando nós acabamos de ler Mateus. É o próprio Senhor Jesus dizendo ao povo e aos seus discípulos. Capítulo 6 do capítulo de Mateus, do livro de Mateus. Ele é uma sequência do Sermão do Monte, onde Jesus começa no capítulo 5, falando das bem-aventuranças. E no que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus está falando sobre algo muito importante, que nós hoje estamos vivendo isso. Veja, repara, que Jesus está falando há 2000 anos atrás para um povo e dizendo assim: se os seus olhos são a candeia do corpo. O que é uma candeia? É algo que faz uma iluminação. Ela precisa de óleo ou gás inflamável,
ela é posta sobre um alto lugar para iluminar. Jesus diz então: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, o seu corpo será cheio de trevas. E sendo trevas, quão trevas serão? Neste tempo, nós precisamos entender que o processo de reconstrução, ele precisa primeiro ser desconstruído, algo que nós fomos alimentando a nossa alma. Como assim? Nós vamos falar hoje sobre a janela da alma. Os nossos olhos e os nossos ouvidos. Eu vou dar ênfase para esses dois, olhos e ouvidos. Porque são coisas que são sensíveis, mas que nos contaminam. Ou, se eles forem bons, eles nos irradiam a luz de Cristo. Ou seja, a palavra do Senhor, ela tem efeito em nós e vai mudando algo dentro de nós. Vai nos movendo para aquilo que agrada ao Senhor, segundo a sua palavra. Amém? Então veja só, se nós estamos numa campanha de Neemias, vamos dar uma olhada na história de Neemias. Neemias, quando ficou sabendo através do seu irmão que a cidade de Jerusalém estava um caos. Os seus muros e as portas estavam destruídas. Ele então se compadeceu, chorou, pediu ao rei liberação e foi para essa cidade. Chegando lá, ele reúne alguns amigos e na calada da noite ele sai para inspecionar como estava esse caos. É verdade ou não é? Quando alguém nos fala algo, nós imaginamos automaticamente porque nós ouvimos a respeito, mas os nossos olhos testificam aquilo que a pessoa está falando. Então Neemias, ele vai, junta uns amigos e vai inspecionar, sem falar nada. Sabe aqueles amigos que você pode confiar, que você só precisa olhar e falar assim, vamos ali comigo, eu preciso da sua ajuda? E ele sem resenha, ele vai com você e te acompanha, mesmo que não saiba nem o que ele está fazendo, mas é aquele ponta firme que fala, tamo junto e vamos lá. Então ele encontrou essas pessoas e eles foram fazer. Quando Neemias chega, ele faz o quê? Um mapeamento do local, né? Então ele começa a fazer um levantamento do caos que estava naquela cidade. Automaticamente, ele conduzido pelo Senhor, ele já na sua mente já começa a projetar tudo que era necessário ele fazer. Então ele vê o que era necessário, ele vê as pessoas que ele ia precisar, como ele ia executar isso e o prazo. Por isso que a campanha chama assim 52 dias. Ou seja, dentro de 52 dias ele já projetou tudo e a cidade de Jerusalém seria reconstruída. Mas veja só, na nossa vida, para que a gente possa fazer uma reconstrução, eu preciso desconstruir. Quando você pensa em uma construção, vamos imaginar isso dentro da nossa casa. Vamos supor que na nossa casa a gente precisa fazer uma construção. Na verdade, não vai ser construção, porque já está construída, mas eu preciso reconstruir o meu banheiro. Ou uma parede. Eu já penso logo no trabalho. Eu já penso logo no pedreiro. Eu já penso logo no material que eu vou ter que gastar e no transtorno que isso vai me causar. Então, dependendo do trabalho que vai ter, o que eu faço? Vou dar só um tapinha aqui. Então, a parede está com infiltração, o que eu vou fazer? Passa então um reboco, passa uma massa corrida, não é? Depois eu vejo o problema, aí passa uma tinta. Daqui a 3 meses você olha e fala assim, nossa, eu gastei todo o meu dinheiro, está lá de novo essa bendita dessa goteira, dessa infiltração, e eu gastei dinheiro, gastei meu tempo, e não fiz o que deveria ser feito. Ou seja, eu tive o quê? O que nós chamamos de retrabalho. Porque eu vou ter que fazer de novo. Hoje, nós não queremos mais perder tempo. Nós não queremos perder tempo no trabalho, quando você está afim para fazer algo, e que você fala assim, não, se for para fazer, então vamos fazer bem feito. Você chama aquelas pessoas, Neemias chamou aquelas pessoas certas. Diz assim, eu quero pessoas que realmente vão trabalhar comigo e vão até o final. Não vai ser aquele preguiçoso, aquele meia boca, que diz, não, tá legal, vou contigo no meio do caminho. Ele fala, não, é porque eu vou resolver um negócio ali, tu fica aí com o teu problema. Só que Jesus está dizendo para nós o seguinte, ei, se os seus olhos forem bons, o seu corpo será bom. Mas, se não for, quão treva será o seu corpo? O que Jesus está nos ensinando? Quando ele fala de olhos, ele não está falando do olho físico.
Amém? Ele está falando de uma visão espiritual. Vamos trazer isso para a nossa realidade. Num tempo em que eu preciso reconstruir as áreas da minha vida, eu preciso identificar o que é que eu, na idade em que você está hoje, olhe para você nessa noite. A idade que você tem, seja do mais novo até o mais velho nessa noite. O que é que você construiu? O que é que você alimentou a sua alma? Como você está hoje? O que você olharia para dentro de si e diria, verdade. Se eu tivesse feito assim, eu não estaria dessa forma. Eu teria pego uma outra rota. Eu teria escolhido uma outra situação. E aí você fala assim, eu perdi muito tempo da minha vida. E aí o Senhor vem, direciona a igreja somos nós. O Senhor está direcionando este povo para um tempo de reconstrução, aonde Ele quer dizer a mim e a você, ei, tem áreas da sua vida em que precisam ser mexidas. Mas o Senhor, Ele não mexe em área se você não permitir que Ele entre. Ele é um gentleman. Ele é educado. Ele é cavalheiro. Ele não é aquele que te invade, aquele que te impõe. Veja só, eu e você somos obras das mãos dele. Ele nos fez. Ele poderia muito bem dizer assim, já que eu te fiz, tu vai fazer então desse jeito. Muitas das vezes nós, como pai e mãe, nós falamos para os nossos filhos, tu vai fazer assim sim. Eu não estou te mandando você fazer? Então você vai fazer desse jeito. Só que o Senhor, Ele não faz assim. Ele nos dá o livre-arbítrio. Escolhe. Domingo o pastor falou, pregou a respeito disso, que o Senhor coloca diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ele te dá o livre-arbítrio de você escolher o que você quer fazer da sua vida. Veja como os olhos, eles são a janela da nossa alma. Olha de que forma nós podemos entender como é ter olhos bons e como é ter olhos maus. Já ouviram aquela expressão? Depende da visão de ótica que você tem. Eu olho uma situação, eu interpreto de uma forma. A Tayeli vai olhar de uma forma e vai interpretar de outra. Porque a visão dela é diferente da minha. Não é assim? Uma situação eu analiso junto com uma amiga e falo, não amiga, não é assim, é que você não entendeu. E quando nós estamos assim, voltadas para a palavra do Senhor, quando nós estamos desconectados, nós temos uma visão que nos leva para um caminho onde os nossos olhos vão ser maus. Neemias chamou seus amigos para essa reconstrução. Em nosso caso, sabe quem nós chamamos? O Espírito Santo. E dizemos a ele assim, Espírito Santo, entra comigo nessa história. Entra comigo nessa área. Ele é quem vai nos ajudar. Ele é o nosso amigo fiel. É aquele que não vai largar. É aquele que vai até o final conosco. Se você parar, ele não para. Ele continua. Ele está com você. Então é o momento que você vai chamar o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque no momento que você precisa olhar para si e ver a área que você precisa desconstruir, sozinho, nós não conseguimos. Porque tem situações na nossa vida que nós já até acostumamos. Nós já até acomodamos. Não tem mais jeito mesmo, deixa assim mesmo. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Só que não é assim. Você não nasceu assim. Você pode até ter crescido assim, mas você não vai morrer assim. A menos que você escolha isso. A menos que você escolha, eu não vou mudar. Não estou afim. Aí é o livre-arbítrio que o Senhor te dá e fica a sua escolha. Você escolhe aquilo que você quer ser, aquilo que você quer continuar a ser. Só que o Senhor, Ele está te chamando para uma nova história. O Senhor está te chamando para um novo nível. Sabe qual é o nível? De você se conhecer. Para que eu possa entrar na área da minha vida e entender o que eu preciso mudar, eu preciso me conhecer. Muitas das vezes nós somos... pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, durante o nosso crescimento, nós somos ensinados por pais e mães que muitas das vezes não têm o conhecimento da palavra do Senhor. Então ela vai passar para nós um conhecimento que ela teve do avô, da avó, da mãe, do pai. E consequentemente nós vamos tendo essa mesma história. Então se eu tenho uma mãe que ela é muito brava, automaticamente eu não vou ser boa.
é você ser estressada. Por quê? Porque se eu olho para minha mãe dessa forma, ela é meu espelho. Ela é quem me ensina. Ela é a minha referência. Então eu vou ser assim. Até um tempo que você cresce, conhece o Senhor Jesus e fala assim, não, eu não vou ser assim. Eu vou ser diferente. Ele me deu uma escolha de eu fazer as coisas de forma diferente. Amém? Para isso, eu preciso me permitir ser ensinada, ser instruída pelo Senhor, para que Ele mostre os lugares na minha alma que estão em ruínas. Olha como é interessante os olhos. Vamos supor que pai e mãe está num lugar público, você tem seu filho e de repente ele está fazendo tolice. Menino tolo faz tolice, né? Então ele está fazendo tolice, você está no meio do povo, você não quer se expor, você não quer chamar atenção, menino, você não quer gritar, você não quer bater. Então você cria uma linguagem visual com ele. E aí você olha para ele sem dizer nada. O seu olhar já está dizendo tudo. E ele está dizendo, você está dizendo para ele com o seu olhar, em casa nós conversamos. Ele vai te olhar e vai dizer assim, deu ruim, vou apanhar. A casa caiu. Então eu já expresso pelo meu olhar uma ação. Eu olho, a minha alma é alimentada e eu tenho uma reação. Só que a reação dessa mãe é uma correção. Então os olhos dela são bons. Provérbios 22 diz assim, instrui o seu filho. A vara da disciplina cria a criança. Livra a criança da insensatez. E assim você leva ele ao arrependimento que gera transformação. Irmãos, uma atitude errada, que não tem o ato do arrependimento, não gera transformação nas nossas vidas. Nós precisamos identificar que nós erramos. E aí sim, nós podemos ser transformados. Um outro exemplo do olhar. Olha Neemias. Quando ele olhou todo aquele caos e ele chamou os seus amigos, a reação dele foi positiva. Em nenhum momento ele falou que não faria ou colocou algum empecilho. Eu imagino ele pegando papel, escrevendo tudo que precisava fazer, fazendo planejamento e já direcionando, porque ele já era um líder nato ali. Alguém que já é incumbido de uma missão, já vai, já faz, já delega, é um líder nato. Ele não reclamou. Ele foi sem colocar impeditivo nenhum. E elaborou tudo aquilo que o Senhor determinou para ele. Toda a incumbência que o Senhor colocou nas mãos dele, ele fez. E fez bem feito. E a cidade de Jerusalém foi reconstruída. Olhos bons. Qual é a perspectiva que nós temos quando nós olhamos uma situação da nossa vida? Qual tem sido a sua perspectiva, a sua visão diante dos acontecimentos da sua vida? O que o Senhor tem colocado diante de nós, irmãos, seja a situação favorável, seja ela desfavorável, sempre tem um propósito para nos ensinar, para nos instruir, para nos capacitar, para nos fazer sermos melhores. E é nesse tempo que Ele nos ensina a nos conhecermos. Porque você conhece uma amiga, um amigo, um cônjuge, pelo que você vê ele fazendo. É ou não é? A reação da pessoa, ela automaticamente vai te dizendo mais ou menos como é aquela pessoa. Então, se eu sou explosiva, sou sem paciência, minha amiga já fala, não é isso, daí não tem paciência com nada. Você é estourada. Que até doida, é? Nem vou falar isso pra ela. Ou então, você conhece o seu marido, ele tá naquele dia que não tá legal, aí tu vai falar alguma coisa, você já sabe que aquele momento não é legal pra você falar, porque se você falar, uma ação, uma reação. Ele vai te dizer, ei mulher, dá pra falar pra depois isso? Só que é nesses momentos que nós temos que ter uma sensibilidade para conhecer com quem nós caminhamos. Isso é de suma importância dentro do nosso lar. Eu preciso conhecer o limite do meu esposo, eu preciso conhecer o limite dos meus filhos. Sabe por quê? Porque nós somos diferentes. Tem dia que você chega do trabalho que você está assim, a fim de chegar em casa, ou sentar no seu sofá, trocar o canal
Depois que você dá uma relaxada, aí você vai falar com a esposa, você vai ver o que tem na panela para comer, aí tu vai tomar um banho. E aí, de repente, a mulher chega, amor, como é que foi seu dia e tal, não sei o que, você tá na caixa do nada. O homem tem mais ou menos isso, né? Quer entrar na caixa do nada e fica lá. Mas eu preciso conhecer, para que a gente possa se relacionar bem, para que eu possa respeitar o próximo. Porque a mulher, irmãs, nós mulheres, temos um domínio a respeito do nosso lar. Se a mulher é tranquila, o lar é tranquilo, o esposo é tranquilo, os filhos são tranquilos. Se a mulher é agitada, a casa é um terror, irmão. É ou não é? Somos barulhentos ou não somos? Somos. Falamos demais, falamos alto, né? Gostamos de ouvir uma música de repente mais alta. Menino, sai daí. Nós somos assim. Então nós precisamos encontrar um equilíbrio, nos conhecermos. Amém? Mulher, você tem o domínio na mão, você tem o controle na sua casa de transformar a atmosfera da sua casa. Se de repente hoje a sua casa está assim, desconectada. Ai, Paula, a minha casa, às vezes quando eu chego eu tenho vontade de sair correndo. Muda isso. Começa a se conhecer. Começa a perguntar para o Senhor, como é que você tem que ver o seu lar? Como é que você tem que ver os seus filhos? Como é que você tem que olhar para o seu esposo? Amém? Começa então a entender o que o Senhor está falando para você nessa noite. Quer ver um outro ponto de vista distorcida a questão dos nossos olhos? Isso tudo eu estou falando de olhos bons até o momento. Mas vamos falar de olhos maus? E agora eu vou pegar um pouco mais pesado. Então quero que você me entenda nessa noite que nós precisamos ser chacoalhados. Nós precisamos ser confrontados para que gere uma mudança de dentro para fora de nós. Para que possa sair realmente aquilo que está totalmente contrário à vontade do Senhor e vir a boa vontade perfeita, agradável, boa e perfeita vontade do Senhor em nossas vidas, em nosso caráter, na nossa moral. Os olhos, quando eu olho uma situação, vamos supor que você está assistindo um filme com o seu esposo. Aí vocês escolhem um filme, vocês leem a sinopse, mas vocês não sabem o enredo total, você não sabe todas as cenas, bem? Né? Então, conforme vocês vão assistindo, vocês vão identificando. E vamos supor que no meio deste filme há cenas ilícitas, né? E aí essas cenas se repetem, você começa a ficar incomodada e diz para o seu marido, para o seu namorado, amor, vamos trocar? Vamos trocar o filme? Ah, mas por quê? Porque não tá legal. Sabe por que nós fazemos isso, irmãs? O homem, ele tem uma visão visual muito rápida. Muito mais do que nós. Quando o homem olha uma cena assim, automaticamente a sua mente já começa a projetar muitas coisas. Ele já olha a mulher, ele já olha a posição, ele já olha a roupa. Então a mente dele já começa a produzir algo. Os olhos vêm, impressa na alma e eu reajo. Automaticamente. Você está induzindo ele ao quê? À masturbação, ao desejo ilícito, à perversão, à imoralidade. Olhos maus. Eu olho uma coisa, automaticamente. Eu já produzo aquilo, eu já penso a cena e eu já executei. Eu já pequei só no olhar e pensar. E aí, muitos casamentos, famílias, estão sendo destruídas por isso. Por uma má consequência. Más escolhas, gerando consequências drásticas. Mas irmã, você está pregando para crente. A palavra do Senhor diz assim, o que está em pé, cuide, para que não caia. Então é para nós mesmos. O Senhor Jesus está nos ensinando nessa noite. O que é que você tem ouvido e visto
que está te contaminando? Será que o seu corpo hoje ele é luz? Será que os seus olhos eles estão sendo realmente visto aquilo que agrada e glorifica ao Senhor? Enquanto eu estudava, eu vi um relato de um pastor e ele disse assim: uma certa noite eu saí para jantar com a minha família, minha esposa, minhas filhas. Nós fomos a um restaurante e muito bem conceituado. Nós chegamos lá, tinha um televisor grande de 50 polegadas. Eu sentei de frente para o televisor e as minhas duas filhas e a minha esposa de frente para mim. Na televisão estava passando noticiário. Depois ele foi para uma novela. E logo quando entrou na novela, já entrou em cenas ilícitas. 2 mulheres, em vários tipos de lugares. Automaticamente, ele, um pastor, desviou o seu olhar, tentou por ali, procurar uma outra situação, se retirou do restaurante, mas ele escreveu um blog. Isso já faz algum tempo. Mas o que é que hoje nós estamos permitindo dentro dos nossos lares serem transmitidos para nós e para os nossos filhos que estão nos contaminando? Ah, irmã, mas aí você quer ser radical demais? Você quer então escolher o canal que eu vou assistir na minha casa? Eu não, quem tem que escolher é você. Você que tem que escolher aquilo que você quer fazer. Aquilo que vai te agradar e também agradar ao Senhor. Sim, porque há noticiários, há coisas que eu posso assistir que vão ser edificantes para mim, que vão trazer luz para o meu corpo e automaticamente para a minha alma vai reagir aquilo que é bom. Amém? Nós temos isso, nós podemos escolher, nós temos esse poder de decisão de escolher aquilo que eu quero dentro do meu lar, aquilo que eu quero para mim, a forma como eu quero viver. Imagina na sua casa. Sua casa, janela, as portas, amém? Então de manhã você abre a sua janela para que ela entre uma claridade, para que seja arejada a sua casa. E você está lá fazendo seus afazeres, sua janela está aberta. Nós mulheres temos assim um sensor muito rápido, A gente está ligada no fogão, na máquina de lavar, no menino que está correndo, na janela que está aberta. Mas muitas das vezes nós nos distraímos com isso. O tempo muda, São Paulo tem 4 estações num dia só. O tempo muda, a ventania começa, as folhagens começam a entrar dentro do meu quarto, porque a minha casa está toda limpa. Ou começa a chover, a chuva entra, molha meu quarto, molha meu móvel, e eu não prestei atenção. A janela da minha casa é a janela da minha alma. São os meus olhos. A janela, eu tenho que ter a atenção de ver quando ela está aberta e quando eu preciso fechá-la. A porta da minha casa, ela está fechada e só entra quem eu quero. Se eu deixo ela aberta, eu sou uma vacilona e aí vai entrar quem quer. Mas a janela, eu tenho o domínio de deixar ela aberta e está me ligando naquilo que está entrando dentro da minha casa. Assim somos nós com os nossos olhos. Nós temos que ter esse controle. Nós temos que ter essa percepção, esse discernimento. E começar a escolher aquilo que realmente vai edificar a minha alma. Isso que eu estou falando, eu queria que neste momento você comece a se olhar para dentro de si e ver quais são as coisas que você tem visto, ouvido, que tem dentro da sua alma e que te faz ter uma reação que até você não gosta de ter. Porque, irmãos, quando nós aceitamos Cristo, quando nós recebemos o selo do Senhor, que é o Espírito Santo, habitando dentro de nós, nós temos um sensor que ele aciona quando algo está errado. É assim ou não é? Quando você peca, quando você fala atravessado para alguém, automaticamente o Espírito Santo te impele e te diz: ei, tem algo errado. Volta, pede perdão, muda sua rota. Mas se você não ouve mais a voz do Espírito Santo, sinto te dizer, você está afastado do Senhor. Se você está vivendo uma vida onde você não ouve mais a voz do Senhor, não é porque Ele está em silêncio.
Porque muitos crentes gostam de ouvir, né? O Senhor está em silêncio, o Senhor não tem falado, né, pastor? Eu estou buscando, mas o Senhor não fala nada. Mas como é que você está? Porque falar, Ele fala em todo tempo. A qualquer hora. Eu só preciso estar bem com Ele, para que Ele possa falar e eu entender. Porque Ele pode até falar, mesmo você estando afastado. Porque Ele te ama. Ele vai buscar o perdido, a ovelha que se desgarrou do rebanho. Por que Ele não vai buscar eu e você? Ele vai. Mas se eu estou tão agitada na minha correria, Ele fala e eu não tenho a percepção do que Ele está me ensinando. Então, se você está assim, nessa situação, hoje o Senhor está falando com você e está te dizendo: ei, eu te chamei. Ei, eu te escolhi. Eu tenho o prazer de transformar a sua vida, de transformar a sua história, de mudar o seu lar, de mudar a sua forma de ver, de pensar e de sentir. Eu sou o dono da sua vida. Eu te criei. Eu sou o teu amado. Amém? O Senhor, Ele tem prazer em nos agradar. Pais e mães, você não se regozija quando você agrada seu filho? E você vê no sorriso dele a alegria de falar assim: yes, mãe, que legal, meu. É bom demais, você vê a alegria no rosto do teu filho. Deus, quando te olha, Ele tem esse regozijo de te ver feliz. Hoje, irmãos, a pessoa quando vai ficando um pouco mais velha, ela vai tendo alguns problemas de fabricação. Então, ontem eu vim para a igreja e fui começar a empilhar algumas cadeiras e dei um mau jeito na minha coluna e fiquei travada. E fiquei um tempão aqui dentro da igreja, porque eu não conseguia sair, não conseguia ir embora. E fiquei orando, adorando o Senhor. Depois me joguei no altar e falei: Senhor, me ajuda. Depois de um tempo fui para casa com dor e estudando para ministração. Glória! Estudando para ministração, fui dormir umas 3 horas da manhã, não dormi muito bem. Me levantei pela manhã, aparentemente estava tudo normal. Quando eu fui lavar o meu rosto, travou a minha coluna. Eu não conseguia levantar, eu não conseguia mexer, eu não conseguia fazer nada. Mas eu tive uma experiência ontem à noite. Eu quero te dizer que este tempo de reconstrução é um tempo que nós precisamos redobrar a nossa atenção. Porque é um adversário que luta ferozmente contra nós. E enquanto eu estava no meu quarto, meditando, preparando a ministração, eu tenho uma cortina muito fininha, muito fininha. E eu estava na cama e de repente eu olho para aquela cortina. Eu vejo um rosto. Gente, sabe aquele filme Múmia? Até falei, pastor, sabe aquele filme Múmia? Que quando ele põe a cara assim na areia, que aparece o rosto dele? Gente, aquele rosto. E aí, Rosana, eu sentada na cama, comecei a repreender em nome de Jesus, porque eu não conseguia me levantar da cama. Começa a repreender, expulsar e aquele rosto me olhando. Abusado, né? Tá bom. Peraí. Me levantei, comecei a orar, pus a mão na cortina, expulsei, passo o sangue de Jesus, expulso o espírito espião. Gente. O inimigo, ele tem acesso quando nós temos legalidades. Ele é legalista. E então, expulso ele, amém. Acordo de manhã, volto, né? Rosto, vou lavar, travo, tenho que ir para o hospital. Mas ia pregar hoje à noite. Eu olhei para aquela situação e disse assim: eu não aceito. Senhor, tu me chamastes, o Senhor vai me ajudar. O Senhor vai comigo, eu vou para o hospital, eu tomo a injeção, mas a sua palavra vai ser liberada, a sua palavra vai ser entregue e o Senhor me chamou. Se eu tivesse olhado para essa situação, ai Senhor, ai pastor, eu estou todo travado, não vou hoje. Aquele que te chamou, Ele te sustenta. O Senhor está nos chamando para este tempo. Ele vai nos sustentar. Amém? Chegando no hospital, tudo tem um propósito. Para uma pessoa. Eu fui pregar para uma pessoa. Pensa numa mulher que chorou, irmãos. E ali o Senhor transformou, curou, libertou. Quando você está
posicionado. E quando você entrou nessa campanha, você disse assim: Senhor, eu quero ser reconstruído. Senhor, eu te convido, entra na minha história, entra nas áreas da minha vida e transforma tudo que está um caos. E então ele começa a operar. Quando eu falo para você que eu vi aquele rosto na minha cortina, eu quero ressaltar algo. Quando você olha para essa situação que eu te falei, você está assistindo um filme e automaticamente você está permitindo que aquele filme com cenas ilícitas comecem a operar na sua mente e na sua alma. Você dá acesso ao nosso adversário. Como assim? O demônio entra pelo seu olhar. Irmã, isso é verdade? É. Porque ele é legalista. Mas como assim ele é legalista? Eu pequei por olhar. Ele tem acesso. Eu ouvi uma cantada. Mulher, às vezes você está meio assim com o seu esposo. Você vai trabalhar. Aí você vai toda bonitona. Aí o colega do trabalho, hein? A gata hoje, hein? Primeiro dia passa. Segundo dia, nossa, está com o cabelo bonito. Aquilo já começa a alimentar a sua alma. No terceiro dia, nossa, hein? Hoje você tá que tá. Você já está cedendo. Ele já se ligou. Homem é assim ou não é? Se ele viu que tem uma brecha, rapaz, ele vai com tudo. Seu casamento já está daquele jeito, ele já está dormindo na sala, tu já não tem mais saco, tua candeia já está apagada há muito tempo. Eu dei ouvidos a uma cantada. Caí. Eu abri a janela da minha alma, o inimigo entrou, corrompeu a minha alma e a minha ação foi me entregar. Foi marcar com ele um local no motel. Você entende isso? Que eu e você somos administradores deste templo que é do Espírito Santo? Lembra quando nosso Deus disse a Caim: Caim, o pecado está à sua porta. Cabe você dominá-lo. Cabe a mim e a você dizer não. Termos a disciplina do não. Não aceito a imoralidade, a perversão, a mentira, a fofoca, ao engano, a traição. Não aceito. E digo sim, sim para a palavra, sim para o jejum, sim para a oração, sim para a adoração. Você entende? Como nós devemos agir? As nossas escolhas nos levam para perto ou para longe do Senhor? Como têm sido as suas escolhas? O que você tem escolhido? Nós mulheres temos uma tendência de falar demais. Algumas mais, algumas menos. Mas aquela que tem uma tendência a falar mais, até aquelas que são quietinhas, ela fala pelo olhar. Ela olha a saia da irmã, ela olha o sapato da outra. Aqui a quietinha só olha. A que fala demais, diz assim: Ih, tu viu a saia daquela ali? Olha o sapato dela. Hã? Você peca e induz a outra a pecar. Você tem os olhos tão mal que você peca e ainda faz a outra pecar, sendo pedra de tropeço. Eu falei que eu ia confrontar. Seus olhos são tão maus que você não se alegra com a conquista da sua irmã. Você nem sabe por que ela está com aquele sapato. Você nem sabe por que ela está com aquela roupa. Nós perdemos a sensibilidade para com o próximo. Nós olhamos para cá, ó. O meu umbigo, o meu eu, o meu egoísmo, a minha vaidade, o meu sonho, o meu eu, o meu querer. Mas que Jesus nos ensina: amai o seu próximo
Vamos, igreja. Amar o seu próximo. Como é que você vai amar o outro se você não se ama, se você não se conhece? Porque, se você é dessa forma, se você hoje, irmão, está tendo esse tipo de visão, hoje é o dia em que o Senhor está te chamando para te curar. Amém? Para te transformar a sua visão. Mas Ele só faz isso se eu e você permitir. Né? Se eu falar, Senhor, é verdade. Eu reconheço o meu pecado diante do Senhor e eu me arrependo. Que vergonha de ser assim diante do Senhor. Aí Ele vai entrar, Ele vai te mostrar e Ele vai te transformar. A nossa alma, a sede das nossas emoções, da nossa alma, ela é muito sensível. A mesma forma como eu olho uma situação, por exemplo, tem aquelas pessoas que assistem um noticiário e está passando lá, um matou outro matou outro, e não sei o quê, não sei o quê. Tem gente que se compadece, né? Tem gente que fica triste, tem gente que vai, né, aceitando aquilo para dentro de si. Ai, ó céu, ai, não sai mais na rua não, você não está vendo? Esse horário não dá mais para você sair na rua não. Gente, está um caos, gente, está... Ela permite aquilo entrar dentro dela, ela se aprisiona no medo, ela tem medo de tudo, ela tem medo de um assovio, ela tem medo de uma moto. A forma como eu olho alimenta minha alma e me dá uma impressão das coisas ao meu redor. Mas eu preciso olhar dentro de uma perspectiva. É claro que eu preciso ser zeloso, amém? É claro que eu preciso estar atento. É claro que eu preciso atravessar a rua, olhar para um lado e olhar para o outro. Não é porque eu tenho um olho bom, ninguém vai me atropelar. E eu vou embora. Não é assim. Tá? Mas é a forma como eu olho as situações. É a forma como eu vejo as coisas. E isso faz com que nós temos dentro de nós lixos. Sim, lixos. Às vezes você está sentado aí, dentro de você é um sepulcro caiado. Algo que está fedendo. Algo que precisa ser limpo. Algo que precisa da água, da palavra do Senhor, que limpa, que liberta, que cura. Não dá para viver, irmãos, tendo o YouTuber, tendo o Instagram, tendo o Facebook como seu mentor. Nós mulheres, eu estou só puxando para as mulheres, né, varão? Pera aí que eu vou já puxar para você também, viu? Nós mulheres temos uma tendência de ficar no Instagram e é um negócio de sobe, que roupa, que joia, que isso, que aquilo, eu quero isso e eu quero aquilo, e eu vou comprar esse, eu peço aquele, eu quero aquilo. Você nem compra, mas tá tudo numa pastinha lá que um dia que você puder, você vai comprar tudo. Mas aquela que